Corrupção. Veja como atitudes do dia a dia podem ajudar a combater esse mal. Coleta de lixo em Ouro Preto passa a ter novo horário em alguns bairros. E na entrevista de estúdio de hoje, uma discussão sobre a redução da maioridade penal. Olá! De acordo com uma pesquisa divulgada no final do ano passado pela ONG Transparência Internacional, o Brasil está em 69º lugar no índice que mede a corrupção entre 176 países. A nota do país foi 43, numa escala que vai de 0 para os mais corruptos a 100 para os menos corruptos. Entre os vizinhos da América do Sul, o Brasil ficou em 3º lugar, perde apenas para o Chile e o Uruguai. Os números assustam e refletem uma realidade que não está restrita ao mundo dos políticos e empresários. A corrupção passa também por atitudes consideradas simples, praticadas no dia a dia pelo cidadão comum. Veja na reportagem. Obras superfaturadas, desvios de recursos, mensalão, denúncias. Um turbilhão de escândalos políticos deixam os brasileiros cada vez mais descrentes da política no país. Parece uma corrupção generalizada. E os noticiários confirmam. Quando o homem perde a noção de moral, a noção de ética, ele pensa que o mundo é dele. Os bens são todos dele, não existe mais ninguém. Ele é um corrupto. Corrupção para mim é quando uma pessoa age de uma forma indevida sabendo que ela está fazendo alguma coisa de errado. A pessoa omitir, né, as coisas que está fazendo, tipo, como que eu vou falar, se ela rouba. Quem dá 10 merréis para um guarda livrar de uma multa, quem joga muitas vezes com essa quebra de valores para o seu ganho pessoal, está fazendo com que isso contribui, só aumente esse nível em todas as categorias. Estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais e o Instituto Vox Populi aponta que 23% dos brasileiros não considera corrupção atos como subornar um guarda para evitar multa. Assim, quase 1 em cada 4 brasileiros comete crimes que, de tão enraizados na sociedade, acabam sendo encarados como parte do cotidiano. A grande questão no Brasil, e que é anterior, de fato, ao problema em si da corrupção, é como nós nos relacionamos com as normas sociais que regem a nossa vida coletiva. Desde muito jovens, né, as pessoas no Brasil já têm o entendimento que a regra nem sempre é universal, ela vale lá em casa, mas não vale na casa do vovô, né? Ela vale para mim, mas não vale para você. Ela vale para mim, mas não vale para o meu pai, né? O meu pai pode desrespeitar algumas normas que ele quer que eu observe. A lista dos atos ilícitos que geralmente as pessoas cometem achando serem normais é grande. Não dar nota fiscal, não declarar imposto de renda, tentar subornar o guarda para evitar multas, falsificar carteirinha de estudante, dar ou aceitar troco errado, roubar TV a cabo, furar fila, comprar produtos falsificados. No trabalho, bater ponto pelo colega, falsificar assinaturas. Questão de indivíduo que tenta subornar algum agente público. Ele enquadra um crime de corrupção ativa, que é previsto no Código Penal e a pena até entre 2 ou 12 anos. Então, uma pena até grande, né, tendo em vista a gravidade dessa situação. O servidor público também que, porventura, solicitar ou receber essa vantagem devida, também ele é passivo do crime também de corrupção passiva e a pena é a mesma. Desde sempre no Brasil se diz quem não cola não sai da escola. Quer dizer, você passar por cima das regras é muitas vezes visto como algo quem não faz, enfim, fica para trás. Por exemplo, no caso do mensalão, né? No julgamento do mensalão. Então, tem de ser preso, tem de ir para a cadeia, está perfeito, né? Mas por que aqueles meus pequenos delitos cotidianos, esses não são passíveis de punição, né? Ou de repreensão? Então, a grande questão é essa, no fundo é a nossa dupla moral. A grande questão que se coloca no Brasil talvez seja um radical processo de reeducação da própria sociedade, pela sociedade, porque não vai ser um outro país que vai nos ensinar isso.
Desde o mês passado, as discussões em torno de mudanças na maioridade penal voltaram ao debate nacional após um rapaz de 17 anos confessar um assassinato em São Paulo, dias antes de completar 18 anos. O governador do estado, Geraldo Alckmin, chegou a defender mudanças na legislação para tornar o Estatuto da Criança e do Adolescente mais rígido. O governo federal, por sua vez, é contra a redução da maioridade penal. A atual legislação brasileira sobre o assunto entende que o menor deve receber tratamento diferenciado daquele aplicado ao adulto. E antes de começarmos a entrevista de hoje, vamos ver o que a população de Ouro Preto acha da redução da maioridade penal. Fazendo tudo e não tá pagando nada, matando, pitando os caramba com o pessoal, né? E tá passando impune, não tá tendo lei para eles. Tem que pagar pelo que fez. A gente de maior não paga pelo que a gente fez. Para mim tem que mudar, está muito pouca, né? Porque por causa desses crimes que estão acontecendo aí, eles não são punidos, eles têm que olhar os direitos e os deveres. Já que eles têm condições para matar, para roubar, então eles têm que cumprir seus deveres, pegando uma pena também. Reduzir a maioridade penal, você está tratando uma consequência. Para mim, quanto mais reduzir a maioridade penal, daqui a pouco a gente vai estar pondo bebê dentro das cadeias. Para mim é uma questão de educação, né? De punição, né? E para falar mais sobre esse assunto que gera comoção e discussões acaloradas, eu converso agora com a professora de Direito Processual Penal da UFOP, Flaviane de Magalhães Barro. Flaviane, seja muito bem-vinda ao Plano Aberto. Flaviane, o que diz a legislação brasileira sobre os crimes cometidos por menores de idade? A Constituição, no artigo 228, diz que a menoridade penal é até os 18 anos. Isso, a partir daí, define-se no Estatuto da Criança e do Adolescente um tratamento para a criança, que é o menor até os 12 anos, incompletos, e para o adolescente, que é entre os 12 e os 18 anos. Eles não cometem crime, mas isso não quer dizer que eles não são punidos. Eles podem cometer atos infracionais e são punidos com medidas socioeducativas. E no caso desse adolescente de 17 anos, Flaviane, o que vai acontecer com ele agora? Esse adolescente que foi apreendido, menor de 18 anos, por um fato cometido quando ele tinha ainda 17 anos e 11 meses e alguns dias, ele vai ser processado na Justiça da Infância e da Juventude, mas ele vai ser internado e pode ficar até os 21 anos internado, que é a medida socioeducativa mais grave, porque priva o adolescente da sua liberdade, não de forma igual aos presídios dos adultos, mas de forma muito similar a esses presídios. Bom, Flaviane, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que alterar a maioridade penal é inconstitucional. De acordo com o ministro, o assunto é uma cláusula pétrea da Constituição. O que isso quer dizer? Primeiro é porque, como na Constituição tem que a menoridade penal é até os 18 anos, a discussão é, posso mudar isso na Constituição ou não? Nós temos um artigo da Constituição, que é o artigo 60, que diz que algumas matérias constitucionais não podem ser mudadas nem mesmo por emenda constitucional. São as chamadas cláusulas pétreas. Dentre elas estão os direitos fundamentais. Qualquer norma constitucional que garanta direitos fundamentais a determinada minoria ou a todos os cidadãos brasileiros, ela é considerada uma cláusula pétrea. Então, a discussão estar definido na Constituição a menoridade, isso significa um direito fundamental do adolescente de ter um tratamento diferenciado? Se a minha interpretação for essa, é uma cláusula pétrea e, portanto, não pode ser mudada. A questão é quem que vai dizer isso? É claro que no Congresso eles estão tentando fazer essa emenda constitucional. A Comissão de Constituição e Justiça, inclusive, entendeu que não se trata de questão inconstitucional e parece que o processo legislativo vai continuar a debater a possibilidade da redução da menoridade para 16 anos. Só que o Supremo vai dar a última palavra, ou seja, o Supremo, que é o guardião da Constituição, pode declarar a emenda constitucional inconstitucional e, portanto, todo esse processo legislativo pode não resultar na redução propriamente da menoridade. E na sua opinião, Flaviane, qual que é a alternativa viável para a redução dessa maioridade? Na minha opinião, nós temos que tratar e discutir a questão de forma mais ampla e complexa. A questão pontual e midiática que
que foi aventada em São Paulo, primeiro que ela tem outras soluções muito pioneiras e muito interessantes em outros estados. Posso dar o exemplo em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, tem um centro integrado de atendimento ao adolescente. E lá você trata o adolescente infrator que é pego em flagrante e toma uma decisão de o que vai fazer com ele naquele momento. Se não é uma situação para ele ficar apreendido, ele vai ser imediatamente entregue aos seus responsáveis e aos seus pais, reduzindo assim, inclusive, o tempo dele numa internação indevida. Esse projeto já tem assim indícios de redução da reincidência dos adolescentes em determinados crimes, o que mostra que não é só mudar a lei que resolve o problema no Brasil. Muito obrigada pela participação aqui no Plano Aberto, Flaviane. Obrigada. Bom, atualmente, 3 propostas de emenda à Constituição que tratam da punição de infratores menores de 18 anos se encontram na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O relator, o senador Ricardo Ferraz, do PMDB, já emitiu parecer pela aprovação da PEC, de número 33 de 2012, e rejeitou as outras. A PEC 33 propõe a redução da maioridade penal para 16 anos, nos casos de crimes hediondos, tráfico de drogas, tortura e terrorismo ou reincidência na prática de lesão corporal grave e roubo qualificado. A coleta de lixo em alguns locais de Ouro Preto agora tem novo horário. A limpeza, que era realizada à noite, passa a ser feita durante o dia. A mudança ocorre nos bairros Morro São Sebastião, Morro Santana, Vila Aparecida, Vila São José e Morro do Piolho. E nas ruas São Miguel Arcanjo, 13 de Maio, Beco da Ferraria, Rua da Caixa d'Água Marambaia, Rua da Fumaça e Rua Nova. A alteração no horário da coleta foi feita devido à dificuldade de acesso a esses locais à noite. O recolhimento do lixo nos demais bairros permanece no mesmo horário. Para mais informações, basta entrar em contato com o Departamento de Limpeza Urbana por meio do telefone 3559-3274. O que você gostaria de assistir no Plano Aberto? Pois então envie suas sugestões de reportagens para o e-mail produçãotvufop@gmail.com ou então para o nosso perfil no Facebook, Televisão UFOP. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Plano Aberto.